No início dos anos 90, o mercado musical brasileiro estava completamente estagnado e dominado por ritmos tropicais e sertanejos. Mas uma fita cassete, de qualidade totalmente duvidosa e gravada de forma caseira, estava prestes a implodir a indústria fonográfica e mudar o rock nacional para sempre. Este grupo de jovens saiu do underground para se tornar a maior força da música do país, com uma mistura inédita de guitarras pesadas e letras explícitas. Mas o Lugar ao Sol cobrou uma fatura altíssima. Cifras milionárias, superexposição na TV e um cabo de guerra ideológico jogaram a banda mais popular do Brasil em um processo de autodestruição. Como 4 vizinhos conseguiram quebrar as barreiras do preconceito e conquistar um disco de ouro histórico, o que causou a saída repentina do seu líder no auge da fama, e como eles se reergueram quando o mercado já os considerava uma coisa do passado. Antes de responder, precisamos voltar na história. Se você gosta de conhecer mais sobre a indústria da cultura pop e seus bastidores, deixe um like no vídeo para que o YouTube o recomende para mais pessoas e siga o canal para mais conteúdos interessantes. A história de um dos fenômenos mais improváveis da música brasileira começa no coração da capital federal. No ano de 1987, em Brasília, 2 vizinhos decidiram unir forças para fazer barulho, Rodolfo e Digão. Pouco tempo depois, a dupla ganhou o reforço de caniço no baixo e, já no ano seguinte, em 1988, Fred assumiu as baquetas da bateria, após presenciar a primeira apresentação do grupo. Mas se engana quem pensa que o caminho para esses jovens foi pavimentado com facilidade. Entre os anos de 1988 e 1994, o mercado do rock nacional enfrentava um verdadeiro marasmo, totalmente estagnado e completamente dominado por ritmos como a lambada e o sertanejo. Para as bandas de rock daquela época, as grandes gravadoras estavam com as portas fechadas. A única saída era o trabalho duro no circuito alternativo. Os próprios músicos precisavam gravar suas fitas demo em gravadores caseiros, produzir seus shows e colar cartazes nas ruas, na base da pura amizade e daquilo que batizaram de brodagem. Este cenário de isolamento começou a mudar graças a uma fita cassete de qualidade bastante duvidosa. A fita demo tosca do quarteto Candango começou a circular, até parar nas mãos de Carlos Eduardo Miranda, que na época trabalhava como repórter da renomada revista Bis. Miranda não apenas enxergou o potencial bruto daquele som, como abraçou completamente a causa dos rapazes. O jornalista usou sua influência para convencer os integrantes dos Titãs a fundarem um selo fonográfico independente, voltado para o novo rock de garagem, o Banguela Records. E como o destino não brinca em serviço, os Raimundos foram os primeiríssimos contratados da nova empreitada. O grande teste de fogo veio em 1994, com o lançamento do primeiro álbum homônimo, mas o sucesso estrondoso não veio de onde a gravadora esperava. Inicialmente, o selo apostou em faixas pesadas e escatológicas. O guitarrista Digão relembra exatamente como a situação saiu do controle. A gravadora lançou Nega Jurema e Puteiro em João Pessoa e achou que fôssemos vender uns 30 mil discos. Aí começou a tocar Selim e o disco pulou para 100 mil. A canção Selim, uma balada acústica escrachada e cheia de segundas intenções, transformou-se em um hit instantâneo nas rádios de todo o país. Eu queria ser o banquinho da bicicleta. O mais curioso é que o vocalista Rodolfo quase sabotou o próprio sucesso, pois detestava a composição por considerá-la brega demais e acabou registrando a voz no estúdio morrendo de vergonha. A explosão repentina pegou a indústria fonográfica de surpresa. O mercado fonográfico e os próprios diretores do selo não faziam ideia de que um grupo de punk rock com letras pornográficas pudesse romper a barreira do underground de forma tão avassaladora. Brian Butler, que presidia o selo na época, recorda o espanto com o monitoramento de vendas. A cada 15 dias chegavam relatórios de vendas à minha mesa. No começo, a vendagem estava em 2 mil, depois em 15 mil, 60 mil. Até que em janeiro de 1995,
o presidente da Warner me cumprimentou. Parabéns, vocês estão com um disco de ouro. Com essa marca impressionante de 100 mil cópias vendidas, os Raimundos cravaram seu nome na história como a primeira banda brasileira a conquistar um disco de ouro através de um selo independente. A barreira do preconceito do mercado estava quebrada, e o forrocore agora era uma realidade nacional. Mas o que acontece quando uma banda independente, movida a palavrões e guitarras pesadas, é jogada diretamente no estúdio de uma das maiores multinacionais do planeta? Será que eles conseguiriam manter a mesma essência underground sob a pressão de cifras milionárias e da cobrança por novos hits? O passaporte para o topo do mercado musical foi carimbado com a transição definitiva para a Warner, uma das maiores gravadoras multinacionais do mundo. Em 1995, o grupo lançou seu segundo trabalho de estúdio, Lavô Tá Novo, um petardo sonoro que trazia o equilíbrio perfeito entre o peso do metal em Eu Quero Ver o Oco e o apelo pop da balada punk I Saw You Saying. O resultado foi imediato. As vendas dispararam até o álbum atingir o status de disco de platina. Os Raimundos haviam se tornado gigantescos, uma verdadeira força da natureza que agora dividia os palcos dos maiores festivais do país com lendas internacionais do calibre de Ramones, Sepultura e Iron Maiden. No final de 1996, celebrando o momento mágico, lançaram a caixa Cesta Básica, que vinha com CD, fita de videocassete e uma revista em quadrinhos, registrando a turnê e apresentações históricas como a do festival Hollywood Rock. A busca por evolução musical levou o quarteto a um terreno ainda mais agressivo. No ano de 1998, a banda colocou nas lojas Lapadas do Povo, amplamente apontado por críticos e fãs como o trabalho mais pesado, denso e politizado de toda a trajetória do grupo. O primeiro single, Andar na Pedra, abriu caminho para uma sequência de pancadas sonoras, com destaque para a faixa Baile Funk, que passou a abrir os shows da turnê, destilando críticas sociais duras embrulhadas em riffs de guitarra avassaladores. Mas o verdadeiro ápice da popularidade comercial e o início do sufocamento artístico viria no ano seguinte. Com o lançamento do álbum Só no Foreves em 1999, os Raimundos ganharam as massas de uma forma nunca antes vista para uma banda de rock pesado no Brasil. Músicas como Mulher de Fases e Milambe viraram febre nacional, sendo exaustivamente executadas em rádios de todos os segmentos e cantadas até por artistas de pagode e sertanejo. A banda virou figura carimbada em programas de auditório na televisão, enfrentando uma superexposição brutal. Havia uma ironia fina no ar. Enquanto o grande público pulava alegremente nas pistas, quase ninguém percebeu que a canção A Mais Pedida era, na verdade, uma crítica ácida à engrenagem do jabá e à superficialidade do rádio comercial. Ao mesmo tempo, composições como Mato Véio e Deixa Eu Falar apontavam para temas sérios e mostravam amadurecimento nas letras. Como a maior banda de rock do país, eles atingiram o topo do mundo ao serem convidados para integrar a trilha sonora brasileira do blockbuster de Hollywood Missão Impossível 2, figurando com a pesada Give My Bullet Back, ao lado de titãs globais como Metallica e Foo Fighters. Toda essa engrenagem acelerada, contudo, cobrou-se um preço altíssimo na virada do milênio. O ano 2000 trouxe o lançamento de um álbum duplo ao vivo, que inaugurou a famosa série MTV ao vivo. Embora tenha sido mais um estrondoso sucesso de vendas, os bastidores ferviam em conflito. A gravadora Warner escolheu Deixa Eu Falar e Reggae do Maneiro para trabalhar a divulgação, batendo de frente com a vontade do vocalista Rodolfo, que exigia o foco nas canções Bonita e 20 e poucos anos. Esse cabo de guerra azedou o clima na estrada. Ao final da turnê, em 2001, o choque. Rodolfo anunciou sua saída repentina da banda.
O cantor havia se convertido ao evangelho junto com sua esposa e decidiu romper totalmente com o estilo de vida e a temática dos Raimundos, passando a atuar nos anos seguintes como pregador itinerante e músico gospel. A saída do líder espiritual e voz da banda abriu uma ferida profunda que quase sepultou o projeto. Os integrantes remanescentes ficaram completamente desestabilizados, principalmente pelo fato de a decisão não ter sido conversada nos bastidores, mas apenas comunicada. O baixista Caniço relembrou o impacto dessa ruptura anos mais tarde em uma entrevista de rádio. Foi uma decisão pessoal dele. Ele teve uma mudança de vida e achou que não cabia mais nos Raimundos. Eu acho que faltou conversa na época. Os atritos e as trocas de farpas públicas entre Caniço e Rodolfo persistiram por mais de uma década na internet. Em 2014, após Rodolfo declarar em uma entrevista que se arrependia amargamente das letras pornográficas que escreveu, Caniço desabafou nas redes sociais. Passam os anos e nada, nosso Rodolfo morreu mesmo. Determinado a não se render, o grupo tentou se reestruturar com Digão, assumindo os vocais principais e adicionando Marquinho nas guitarras. Sob essa nova configuração, lançaram Éramos 4 em 2001 e o álbum de inéditas Cavucavala em 2002. Apesar de trazer faixas potentes como Fique, Fique, o disco sofreu o que parecia ser um boicote silencioso da Warner. A gravadora simplesmente ignorou o lançamento e não trabalhou faixas promissoras como Joey e Princesinha. Escute essa canção que eu fiz pra te cantar. O motivo? No mesmo período, cumprindo o exato mesmo contrato, Rodolfo lançava os álbuns de sua nova banda de rock, o Rodox. Desgastado com o fracasso comercial de Cavucavala e após sérias divergências com o baterista Fred, Caniço abandonou os Raimundos ainda em 2002, chegando a tocar posteriormente no próprio Rodox. Sem gravadora e sem rumo, os Raimundos viraram um barco à deriva na metade dos anos 2000. A formação composta por Digão, Marquinho, Fred e o novo baixista Alf arriscou um retorno em 2005 com o EP virtual Ponto Qualquer Coisa, capitaneado pelo clipe Sol e Lua. O trabalho deu um passo atrás nas letras e foi um fiasco retumbante de público e crítica, sem qualquer repercussão. Em 2007, a crise se agravou com as saídas simultâneas de Fred e Alf. O alento veio com o retorno de Caniço e a entrada de Caio na bateria, mas os anos seguintes foram marcados por projetos paralelos de rock brega e até uma estratégia caça-níqueis em 2010, que colocou temporariamente Tico Santa Cruz nos vocais para alguns shows. O ponto de virada pessoal ocorreu em 2008, quando os 4 membros originais se reencontraram de forma melancólica no velório de seu Manuel, pai de Rodolfo. Diante de tanto boicote, trocas constantes de integrantes, fiascos virtuais e o peso do fantasma do antigo vocalista, a derrocada parecia definitiva. Como uma banda sem apoio da grande indústria e com a reputação arranhada conseguiria se reerguer? Seria possível reconquistar a confiança do público quando o próprio mercado já os considerava uma coisa do passado? Este é o retrato de uma banda que se recusou a morrer, e a salvação veio diretamente das mãos de quem mais importava: os fãs. No ano de 2013, em um movimento inédito e ousado para o rock nacional, os Raimundos decidiram ignorar as gravadoras tradicionais e lançaram uma campanha de financiamento coletivo para tirar do papel o primeiro disco de inéditas em mais de uma década, batizado de Cantigas de Roda. A meta inicial era arrecadar R$55 mil, mas o público provou que a paixão pelo grupo continuava intacta. Em apenas 2 meses, a arrecadação explodiu, superando o objetivo em mais de 200% e somando um total de R$120 mil, doados por mais de 1.600 apoiadores. Com o dinheiro garantido pela força da sua comunidade, o quarteto cruzou fronteiras e embarcou para Los Angeles, nos Estados Unidos.
para gravar as novas faixas no Firewater, estúdio pessoal de Billy Graziadei, líder da banda Biohazard, que também assinou a produção minuciosa do álbum. O trabalho contou com participações internacionais de peso, como Sam Dog, do Cypress Hill, e foi um sucesso estrondoso de crítica e público. Esse triunfo chamou novamente a atenção do mercado, fazendo a banda assinar com a Som Livre para lançar o projeto de estúdio Cantigas de Garagem em 2014. A consagração definitiva dessa resiliência veio em abril de 2017, com o lançamento do elogiado projeto acústico gravado em Curitiba, que contou com convidados ilustres e teve como ponto alto a presença emocionante e altamente simbólica do baterista original Fred, dividindo o palco novamente. A trajetória da banda, contudo, foi marcada por uma última e dolorosa nota de despedida. O baixista Caniço, que esteve presente desde os primeiros acordes em Brasília e permaneceu firme no posto desde o seu retorno em 2007, faleceu repentinamente em março de 2023, aos 57 anos de idade, após sofrer uma queda fatal decorrente de um desmaio. A perda do lendário e bem-humorado defensor das 4 cordas comoveu o cenário do pop rock nacional, gerando homenagens emocionadas de nomes como Pete, Badawi e do próprio ex-companheiro Rodolfo Abrantes. Caniço partiu deixando uma legião de fãs órfãos, mas com a certeza de ter cumprido sua missão na linha de frente do rock brasileiro. A história dos Raimundos é a prova viva de que a verdadeira identidade de uma banda não pertence aos executivos de terno em uma gravadora multinacional, mas sim à fidelidade daqueles que cantam seus refrões. Quando tudo parecia desmoronar com saídas repentinas e portas fechadas, os fãs mostraram o real significado daquele verso profético escrito por eles lá atrás, na letra da clássica canção Marujo. É por isso que o Raimundos nunca vai se acabar. Entre trancos, barrancos, perdas irreparáveis e vitórias históricas, o legado imortal do hardcore do sertão permanece gravado para sempre na história da música brasileira. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre os bastidores da cultura pop? Então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para o YouTube espalhar esse vídeo para mais gente. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Criei uma playlist com as músicas do vídeo e várias outras. É só ler o QR Code na tela ou acessar pelo link na descrição. Valeu e até a próxima!